Em instantes, você vai ouvir um episódio do podcast Assombração, apresentado por Levi Palomo. Mas antes, coloque os seus fones de ouvido, feche os seus olhos ou apague a luz para ter uma experiência auditiva ainda mais imersiva. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos. Olá, ouvinte! Aqui é Levi Palomo, começando mais um episódio deste podcast pela Sintonia Paranormal do Assombração. Este podcast é transmitido em mais de 40 apps de áudio para todo o mundo. E nesse episódio do Assombração, você vai ouvir e conhecer o que a ciência e a psicologia já descobriram sobre o paranormal. Ele de fato existe? Devemos acreditar em tudo o que vemos, ouvimos ou sentimos? Nesse episódio, você vai chegar a conclusões que talvez antes nunca tenha pensado. E no Assombração Notícias, carrinho de supermercado se move sozinho e as imagens são intrigantes. Os mistérios paranormais de casarão antigo em Paranapiacaba. Os detalhes você ouve daqui a pouco no Assombração Notícias. Esse é o episódio 57. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração. Assombração. Você já passou por alguma experiência sobrenatural? Se a resposta for sim, talvez você relute em admitir essa experiência. Ou talvez tenha sido algo que você queira compartilhar com as pessoas ou com os ouvintes do Assombração. A verdade é que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender o que aconteceu ou de lidar com isso. Mas estudos estão demonstrando que experiências espirituais ou sobrenaturais são coisas que podem ser explicadas utilizando modelos científicos da mente, do corpo e da relação entre eles. Será que eu estou ficando louco? É a primeira pergunta que passa pela cabeça de pessoas que passam por experiências paranormais, provavelmente. Mas pesquisadores estão se aproximando de algumas respostas que respondem a possíveis perguntas da real existência do sobrenatural ou não. Segundo eles, o segredo está no cérebro, onde curtos-circuitos eventuais interrompem ligações elétricas e provocam falhas temporárias. O médico Chris Moulin, chefe de um laboratório de estudos da memória da Universidade de Leeds, no Reino Unido, relata o sofrimento de um paciente que tinha um déjà vu atrás do outro. O paciente não só genuinamente acreditava que tinha me encontrado outras vezes, como dava detalhes específicos sobre os dias e lugares onde ocorreram esses eventos dos quais se lembrava, conta Moulin. Ainda segundo o médico, o paciente parou até de assistir à televisão porque tudo parecia repetido. Muito se fala também sobre o efeito sombra e o caso de uma jovem de 22 anos sem nenhum histórico de distúrbios psiquiátricos e que fazia uma cirurgia para se curar de crises epilépticas, e ela foi a prova de que o efeito sombra ou a sensação de ter alguém por perto nada mais é do que uma enxurrada de estímulos elétricos cerebrais. A descoberta foi descrita na revista especializada Nature e é de autoria do pesquisador Olaf Blank, o mesmo que estudou a sensação extracorpórea por meio da realidade virtual. Segundo ele, durante a cirurgia feita com a paciente acordada, quando os médicos estimulavam com eletrodos uma região chamada junção temporoparietal esquerda, a mulher descrevia a presença de uma sombra que parecia imitar seus movimentos corporais.
Quando a paciente estava deitada, a estimulação dessa área do cérebro a levou a sentir que havia alguém atrás. Ela descreveu essa pessoa como alguém jovem, mas de sexo indeterminado. Uma sombra que não falava nem se movia e cuja posição atrás dela era idêntica à da própria paciente, segundo a definição dos pesquisadores que participaram do estudo. Já quando a paciente se levantava e se preparava para se sentar, ela sentia que a figura também estava fazendo o mesmo movimento. A conclusão dos pesquisadores foi a de que a mulher estava experimentando uma percepção do próprio corpo. Acho que nossa descoberta é um passo no entendimento do mecanismo por trás de manifestações psiquiátricas como paranoia e mania de perseguição, disse Blank ao Correio Brasiliense. Segundo o Jornal do Brasil, 20% dos norte-americanos afirmam que tiveram contato com espíritos e 40% dos britânicos acreditam que suas casas estejam cheias de espíritos. Mas cientistas têm uma explicação possível para tudo isso. Em 2014, na Suíça, 12 voluntários participaram de um experimento no laboratório neurofisiológico da Escola Politécnica Federal da Lausana. Foi dito aos voluntários que estava sendo testado o comando à distância de uma mão mecânica, sendo preciso ficar de costas para a mão e fazer com que ela acaricie. O início do experimento foi ótimo. Os movimentos dos dedos dos voluntários ativou o funcionamento da mão mecânica, fazendo-os sentir toque nas costas e criar uma ilusão que estavam sendo tocados por si mesmos. Mas depois, os pesquisadores detiveram a mão por 500 milissegundos e a conduta dos voluntários mudou por completo. Eles exigiram parar o experimento por estarem vendo espíritos que os observavam e tocavam. 2 dos participantes ficaram com tanto medo que abandonaram o experimento, mesmo depois de os cientistas terem explicado tudo o que aconteceu. A explicação foi a seguinte: fantasmas, anjos e demônios aparecem pela distorção dos sinais sensomotores que coletam informação sobre a posição no espaço de uma pessoa e os movimentos dela. Quando há uma interrupção nesse sistema, por exemplo, no caso de uma doença ou durante um experimento, a pessoa vê uma segunda imagem de seu corpo considerada alheia. Então isso é só fruto da imaginação, notam os autores da pesquisa. Experiência com espíritos é descrita pelo cientista britânico Vic Tandy no início dos anos 80. Ele realizou vários experimentos para uma grande companhia farmacêutica e uma vez até sentiu a presença de alguém no laboratório. Ele viu uma figura acinzentada ao seu lado, mas assim que se virou percebeu que não havia ninguém. Dias depois, quando estava limpando a sua espada, afinal de contas ele era esgrimista profissional, notou uma vibração no objeto mesmo quando estava no suporte. O cientista revelou que semanas antes em seu laboratório foi instalado um ventilador que vibrava a uma frequência de 19 Hz, que coincide com a faixa infrassônica. O ouvido humano não consegue identificar o aparelho, criando uma nova imagem para o objeto e fazendo-a sumir assim que o objeto é retirado do local. Vic Tandy lançou teoria de que todos os encontros com espíritos são provocados pela influência de ondas infrassônicas, cuja fonte pode ser um terremoto, um trovão, uma atividade vulcânica ou um movimento de transporte. Segundo Saulo Nader, neurologista da Academia Brasileira de Neurologia e do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, São Paulo, ver vultos pode ser a ocorrência de um fenômeno conhecido como aura cerebral, um estágio antes ou durante a enxaqueca em que há sensações visionais. Elas podem se manifestar desde em forma de manchas até figuras abstratas como vultos. Quem ouve vozes pode sofrer de alguma doença mental séria. Tradicionalmente, isso é percebido como sintoma de uma doença psicótica. Pode ser esquizofrenia, uma depressão muito grave ou um quadro bipolar, afirma Alexander Moreira Almeida, coordenador de pesquisas em espiritualidade e saúde mental da ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria.
Em muitos casos, essas alucinações têm um componente familiar que pode ser a voz de pessoas conhecidas, familiares, inclusive de entes queridos que já morreram. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, o ex-premier britânico Winston Churchill disse ter visto o espírito do ex-presidente americano Abraham Lincoln em uma visita à Casa Branca. Depois de tomar um banho acompanhado de uísque e cigarro, Churchill conta que cruzou com o espírito quando estava nu. O ex-premier britânico teria dito: "Boa noite, senhor presidente. Você parece ter me pego em uma situação de desvantagem." Churchill diz que o suposto espírito de Abraham Lincoln apenas sorriu e desapareceu. Psicólogos se debruçaram sobre o tema há anos para entender algumas dessas crenças. Parte delas são facilmente explicadas. Alguns tipos de danos cerebrais, em particular no hemisfério direito do cérebro, que é responsável pelo processamento da visão, podem causar sensações como a visualização de objetos que não existem. Alguns dos espíritos vistos seriam apenas problemas nessa parte do cérebro. A combinação de diversos fatores como exaustão, drogas, álcool ou truques de iluminação podem ampliar esta sensação, talvez explicando a experiência de Churchill. Mas ainda assim, nem tudo pode ser atribuído a apenas esses fatores. Mas agora eu te faço a pergunta: e quando não são casos com pessoas que passaram por doenças mentais? E quando buscamos uma explicação para algo que é impossível de ser respondido? Por outro lado, a ciência também fica sem explicações quando dá de frente com experimentos sem respostas céticas óbvias. Um dos maiores estudos sobre o tema foi realizado em 1894. Uma entidade britânica chamada SPR, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, publicou naquele ano o seu Census of Hallucinations, Censo de Alucinações em tradução livre. Uma pesquisa que envolveu mais de 17 mil pessoas do Reino Unido, dos Estados Unidos e do continente europeu. O objetivo desse estudo foi saber o quanto era comum que pessoas recebessem visitas aparentemente impossíveis. A pesquisa concluiu que essas experiências eram comuns demais para que fossem por acaso ou coincidência em uma em cada 43 pessoas pesquisadas. Segundo a BBC, em 1886, a SPR publicou Phantasms of the Living, Fantasmas dos Vivos, em tradução literal, que documenta 701 casos de telepatia, premonição e outros fenômenos incomuns. Um exemplo relatado na obra foi o caso de um reverendo da Inglaterra que relata uma visita à Nova Zelândia, onde uma presença noturna o aconselhou a cancelar uma viagem de navio na manhã do dia seguinte. E assim ele fez. Cancelou a viagem, mas depois o reverendo ficou sabendo que todos os passageiros daquela viagem morreram afogados. Ou seja, cientificamente e popularmente, experiências sobrenaturais, vivências paranormais, aparições e tudo o que ouvimos, passamos e sentimos em relação a isso não é loucura e muito menos história criada para ser só mais um sucesso de Hollywood. Afinal de contas, se fosse apenas isso, o que seriam então todas as pessoas que já contaram as suas experiências aqui nesse podcast? Todas com problemas mentais? Todas com confusões mentais? O que seriam tantos casos que eu narrei nesse podcast? O que seriam tantos filmes de terror baseados em histórias reais? O que seriam das experiências que eu vivi e que contei em 2 episódios aqui nesse podcast? Loucura? Coisas aparentemente sem nenhum sentido verdadeiro e científico? Eu acho que por mais que o tempo passe, por mais que a ciência avance, as pesquisas, os estudos avancem e seja muito bom realmente que isso aconteça,
eu acho que a gente nunca vai descobrir o real significado de tudo isso, o real segredo por trás do porquê existem um mundo sobrenatural. São mais perguntas sem respostas do que respostas para as perguntas que não têm resposta. Parece confuso, mas faz sentido, acredite. O que seriam dos casos de Ed e Lorraine Warren? Dos casos que a Igreja Católica, Evangélica, centros espíritas de Umbanda, de Candomblé e tantas outras religiões recebem, trabalham e tratam essas situações, ou pelo menos tentam tratar de uma forma com que isso se resolva? O que seria tudo isso? Loucura? Eu poderia passar mais um tempo aqui nesse episódio contando para você mais estudos, mais experimentos que deram certo ou que deram errado sobre a real existência do paranormal. Eu poderia te contar mais casos de pessoas que fizeram experimentos e que nada aconteceram e ficaram só com a explicação mental, psiquiátrica ou científica para isso. Ou eu poderia contar mais casos iguais esse último que eu contei, sobre a premonição que aconteceu. Eu poderia fazer isso por horas aqui. Existem casos e mais casos de ciência explicando e ciência sem saber explicar. Mas a pergunta que eu te faço é simples. Simples e direta. Você é ouvinte do Assombração, você escuta os nossos episódios há um bom tempo. Estamos na 3ª temporada do nosso podcast. E uma coisa que eu garanto pra você é que se fossem situações, coisas da cabeça, doenças mentais, situações mentais criadas por cérebro, corpo e N situações, enfim, esse podcast não teria razão pra existir e eu não teria motivo pra gastar saliva pra estar aqui agora falando com você que me ouve em 3 temporadas. Portanto, a pergunta final que eu te faço antes do nosso intervalo é: acreditar no sobrenatural ou não? Depois do intervalo, você ouve Relatos da Internet. Lembrando que você pode seguir o nosso podcast no Instagram. O nosso arroba é podcastassombração. Caso você queira me seguir no Instagram também, é @LeviPalomo, Levi com Y. Todos os nossos links relacionados ao nosso podcast estão sempre nas descrições dos nossos episódios. E se você tem um relato paranormal e quer contar ele aqui no Assombração, o nosso e-mail e Instagram estão abertos a todo momento, esperando o seu relato. Aqui é Levi Palomo e voltamos já. Estamos apresentando Assombração. Adquira o primeiro livro do podcast Assombração. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Não seria estranho, doentio, loucura ou simplesmente esquizofrenia se todas as pessoas que contaram e ainda contam suas histórias no podcast Assombração estivessem inventando algo da cabeça, tendo alucinações ou simplesmente querendo aparecer com uma historinha de fantasma? Aliás, não só no Assombração, como em tantos programas de TV, filmes e séries baseadas em histórias reais. Será mesmo que o paranormal é invenção de Hollywood ou um surto coletivo que acontece com pessoas de diferentes lugares, em diferentes momentos e situações? Nenhum e nem outro. Conheça os bastidores do maior podcast paranormal do Brasil, as vozes que fazem, novos relatos nunca antes divulgados, curiosidades dos melhores episódios, como acontecem as entrevistas, como é o estúdio, o que nunca foi contado no Assombração. Descubra a fundo o podcast que você ouve e entre ainda mais na sintonia paranormal do Assombração com o primeiro livro do nosso podcast. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Adquira já o seu
envie um Pix no valor de R$15 para a chave podcastassombracão@gmail.com. Depois, nos envie o comprovante do Pix no nosso Instagram e pronto. Você já vai receber o nosso livro nas versões e-book e audiolivro. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Assombração Notícias. Carrinho de supermercado se move sozinho e as imagens são intrigantes. Suposto espírito movimenta um carrinho de compras em um supermercado no município de Ibirubá, no Rio Grande do Sul. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança e no vídeo é possível ver um carrinho de compras andando lentamente para trás, como se fosse puxado por uma pessoa. Depois, o carrinho sai em disparada. As imagens você pode ver agora no nosso Instagram, @podcastassombração. Você já conhece nossa playlist com as melhores músicas dos filmes e séries paranormais? Na Assombração FM, você pode ouvir mais de 7 horas de músicas junto com a gente. É só pesquisar por Assombração FM no Spotify ou no YouTube e pronto! Gratuitamente você nos acompanha ainda mais e se conecta à nossa sintonia paranormal. O link da playlist está na descrição deste episódio. Assombração FM. Assombração Notícias. Os mistérios paranormais de um casarão antigo em Paranapiacaba. No episódio 61 do Assombração, entraremos em um casarão conhecido como Castelinho, onde moradores da vila que pertence à cidade de Santo André, em São Paulo, afirmam que vultos, vozes e murmúrios são ouvidos. Espíritos de pessoas que ali viveram, inclusive do engenheiro-chefe da antiga vila ferroviária, são vistos na residência até os dias de hoje. Eu fui até lá pessoalmente e no episódio 61 você vai entrar junto comigo e descobrir o que de fato acontece no casarão da linha férrea mais histórica do Brasil. Portanto, fique ligado nos próximos episódios do Assombração. Participe da nossa pesquisa de qualidade. Todos os nossos episódios são produzidos para criar uma experiência imersiva única a você que me ouve agora. Por isso, precisamos da sua opinião e avaliação para entender e saber do que você gosta e então melhorarmos ainda mais a qualidade dos nossos conteúdos nos novos episódios e temporadas. Assim, a sua experiência ao nos ouvir vai ser cada vez melhor. A pesquisa de qualidade do Assombração é tão rápida e simples que você pode responder agora mesmo, enquanto me ouve. O link da nossa pesquisa está na descrição desse episódio. Voltamos a apresentar Assombração. Voltamos com a sintonia paranormal e o relato da internet desse episódio é da ouvinte Stephanie Santos. Portanto, vamos agora ao relato. Eu estava em um sítio da mãe de uma amiga e estávamos na piscina. De lá dava para eu ver a casa vizinha, que era um sobrado. E passou uma senhora na janela e me deu tchau. Eu dei tchau também. Daí a minha amiga virou para mim e perguntou: "Você tá dando tchau para quem?" Eu disse que foi uma senhora. Então ela e a mãe dela me contou que há anos uma senhora morou ali e tinha morrido ali dentro, naquela mesma casa. E que depois disso ninguém nunca mais morou naquele local. Se você gostou desse episódio, então envie para alguém que você sabe que também vai gostar dos nossos conteúdos. E se você tiver uma sugestão de pauta, um relato para os nossos próximos episódios, basta entrar em contato com a equipe do Assombração. Lembrando que os links estão sempre disponíveis nas descrições dos nossos episódios. Eu te agradeço mais uma vez por ouvir o nosso podcast e esse foi mais um episódio do Assombração. Aqui, o sobrenatural é levado a sério.
Tenha sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar. Agora o que resta é me despedir de você e dizer boa noite, ouvinte. Boa noite. De São Paulo, Levi Palomo desligando. Você ouviu Assombração, um programa criado e apresentado por Levi Palomo.